Oi, gente, eu sou a Tayara Cristina, tô por cá durante esse período de carnaval, trazendo muita informação para você, orientação, CB Folia 2026 com tudo, em parceria aí com a TV Brasília, Clube FM e também o Correio Brasiliense. E hoje vamos receber aqui no nosso podcast Lino Silveira, seja muito bem-vindo, médico infectologista. Vamos conversar bastante hoje, né? Com certeza, Thay. Obrigado pelo convite. E carnaval sempre é oportunidade para a gente aí trazer algumas informações, o que o nosso SUS tem disponível para todo mundo poder passar o carnaval com mais segurança e com certeza curtir com muita felicidade. Com certeza. Se apresente, se conta pra gente quem é Lino Silveira. Então, eu me chamo Lino, eu sou médico infectologista. Eu sou original ali de Vitória, Espírito Santo, mas cheguei em Brasília em 2019. Aquela coisa de Brasília, né? Você vem por um motivo ali, vou ficar só um tempo e quando vejo já foi ficando. E atualmente eu trabalho como infectologista na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eu atendo ali na Policlínica de Ceilândia e eu atendo também no Hospital de Base do Distrito Federal. E hoje a gente vai dar muitas dicas, né? O pessoal curtir o carnaval. No carnaval, você acha que acontece mais essa transmissão? O que eu penso assim, acho que historicamente a gente só foi falar das campanhas ali relacionadas à prevenção do HIV, das ISTs na época do carnaval. Então eu acho que o pessoal vincula muito essa época do ano às campanhas, mas não que o pessoal só faça nessa época do ano. Né? Eu acho que a gente acaba tendo essa oportunidade, essa deixa mesmo, esse gancho de eu usar essa oportunidade do carnaval, mas quando a gente fala de prevenção combinada, a gente tem que pensar no ano inteiro. Verdade. Né? Sempre tem eventos na cidade, exatamente, né? A pessoa não vai ter ali um aumento ali do número de parceiros só naquela época do ano. Né? Então é importante a gente falar disso o ano todo. E aproveitando o convite, que você foi muito cordial comigo, eu te trouxe um presente. Olha só! Gosto. Que eu trouxe de tudo que o SUS consegue te oferecer. Eu já vou... Maravilhoso. Não sei o que você ia já apresentar, mas a gente já Vamos é adiantado assim. Vamos mostrar pro pessoal o que posso encontrar quando eu chego lá no SUS. Isso. Então, quando a gente fala do SUS, a gente sempre pensou em, anos 90 ali, preservativo. Sim. Então, é o primeiro unboxing que eu vou deixar com você. Sim. Os dois que eu já vou explicar a diferença entre esses dois tipos de preservativo. Certo. E aí, a gente é muito chique no SUS. Além do preservativo, a gente tem o gel lubrificante, que eu também vou explicar qual que é a importância deles. Super interessante. Gel e preservativo. Nós vamos falar também sobre a questão dos testes, né? Porque é muito importante a gente ali, mesmo sem estar com nenhum tipo de sintoma, a gente ter periodicamente a questão da testagem para o HIV e para as ISTs. E um dos testes que eu vou entregar para você se chama o autoteste de HIV, que eu também vou explicar tudo direitinho. Então, esse você já deixa aí. Vamos colocar aqui em junto cima. Com a gente. Aí, e gente. dependendo da situação, a gente tem a profilaxia pós-exposição para o HIV, que são esses dois frasquinhos aqui que a gente vai explicar com detalhes. E aquelas pessoas que vivem com HIV e fazem o seu tratamento, isso também funciona como uma prevenção. Né? E aí a gente vai falar também sobre a PEP, profilaxia pós-exposição, e o tratamento antirretroviral. E a nossa PrEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição para o HIV, que a gente vai entrar em detalhes com tudo isso. Quer mais alguma coisa, Thay? Adorei, gente. Já estou ansiosa aqui para saber de tudo, como é que funciona. Aqui é o convidado que traz o presente. Não, amei isso daqui. O pessoal de casa também vai gostar bastante, viu? Ficar bem prevenido. E a gente vai sempre bater no martelo. Tudo isso aqui está gratuitamente ofertado no SUS. Então, é muito importante a gente frisar e bater esse martelo, né? Que, historicamente, né, o Sistema Único de Saúde do Brasil, de forma gratuita, consegue te oferecer todos esses insumos para prevenir a transmissão do HIV e das outras ISTs. Não, isso é muito importante, né? Não precisa ficar com vergonha. De jeito Pode nenhum. chegar lá, Oxe. gente. Por qual que a gente vai começar? Vamos começar, então, primeiro falando sobre como se prevenir, né? Nesse carnaval, beijinho aqui, beijinho ali. Como é que é isso? O que a gente sempre fala, né? Por isso que eu comecei te dando os presentes pelo preservativo. Bora lá. Então, a gente sempre teve essa questão da prevenção do HIV e das ISTs única e exclusivamente voltada para o uso do preservativo ou da camisinha.
E aí, realmente, assim, até onde a gente sabe, quando a pessoa usa adequadamente, a proteção para o HIV ela é elevadíssima. É o único método que consegue ali prevenir as outras ISTs. E que outras ISTs seriam essas? A gente está falando das ISTs bacterianas, então a sífilis, a clamídia, gonorreia. A gente está falando de algumas ISTs virais, então o herpes simples, o HPV. O preservativo consegue proteger contra todas essas ISTs. Olha só. Né? Porque ele é literalmente ali um método de barreira e ainda funciona como um método contraceptivo. E mais recentemente, você pode mostrar aí, a gente tem uma diferença entre os preservativos. Isso, que é esse azulzinho que você vai mostrar, aqui. porque muita gente reclamava, nossa, o preservativo que o SUS distribui, ele é muito grosso, não gosto, não uso. Então, esse azulzinho, ele tem uma textura ali, que no momento ali do ato sexual, ele vai dar ali uma sensação ali, um prazer diferente. Então, teve essa preocupação nesse tipo de insumo. E o vermelhinho, que muita gente falava, poxa, eu uso preservativo, eu perco a sensibilidade ali no momento da relação, que são algumas das principais barreiras ali, né? Porque as pessoas não querem usar preservativo. Então, tem esse vermelhinho, que é o preservativo Sense, ele é mais fininho. Então, ali no momento da penetração, você praticamente não sente que tem ali alguma coisa, alguma barreira, né? Então, a ideia de ter dois tipos diferentes, como eu disse. E para ficar melhor ainda... O gel, porque muita gente acha que gel lubrificante é luxo. Não, gel também é prevenção. Adorei. Porque o que acontece? E aí, assim, por que a gente tem que falar da exposição sexual e esses insumos de prevenção? Então, o HIV e essas infecções sexualmente transmissíveis, o mecanismo de transmissão delas é pelo sexo desprotegido. Então, sexo desprotegido que não tem o uso de preservativo. Ou quando a pessoa não faz nenhum tipo de acompanhamento de saúde, como os que a gente vai explicar aqui durante a conversa. A pessoa literalmente vai ali na cara e na coragem. A pessoa tem um pouco, até historicamente, esse estigma, né, que a gente fala. A pessoa ali tem cara de que é saudável. Gente, quem vê cara não vê o que está ali dentro da saúde da pessoa. Então, essa coisa assim, ela é bonitinha, ele é bonitinho, eu vou não vai estar escrito ter na sexo testa, sem né? preservativo. Então, a relação sexual sem nenhum tipo de proteção e sem a pessoa fazer os seus cuidados de saúde é uma relação de risco para transmissão, né? Então, a gente estava falando ali HIV, as infecções sexualmente transmissíveis, as hepatites virais, então hepatite B, hepatite C, também são infecções sexualmente transmissíveis. Olha só. Então, quando a gente fala da prevenção combinada, a gente está falando de uma série de medidas, porque você está vendo que eu não falei que uma medida aqui só, vai ajudar. Itemzinho desse só vai resolver sua vida. Por isso que o termo é prevenção combinada. Sim. Então, eu pego tudo isso que o SUS me oferece, e teve coisa aqui que a gente ainda vai falar de vacina, como que a gente cuida das grávidas de uma forma especial. Então, tudo isso a gente também tem como prevenção combinada. Então, eu pego absolutamente tudo para eu conseguir ali ter uma saúde, ficar mais saudável, saber que eu estou bem, saber que eu não tenho nenhuma IST. Se eu estou com risco, eu escolho alguma das formas de prevenção. Então, a prevenção combinada ainda tem um detalhe que ao invés do profissional de saúde impor o que você tem que fazer, é você como paciente, como usuário, você, dentro de todas essas ofertas aqui, a gente tenta chegar num bem bolado ali no que vai funcionar para você. Então, não existe uma fórmula que funciona para todo mundo. De acordo com o que vale ali para a sua vida sexual e para os seus conceitos, aquilo que você entende, a noção de vida, como que cada pessoa vive sua sexualidade, que a gente vai escolher um método de prevenção combinada. O melhor a seguir, né? Então, tudo tem que ser prevenido, né? Exatamente. Já faz ali o exame de sangue, já vê como é que tá, né? O organismo da pessoa, para ver a imunidade também, né? Que conta muito, né? E aí vai seguindo o cronograma, né? Vai cuidando, e a medicação. O pessoal pensa muito, né, nessa questão da medicação. Então, a gente começou com medidas, né, digamos assim, entre aspas, não medicamentosas. Isso. Gel mais fácil, gel né? lubrificante e preservativo. Isso aí, esse formatozinho aí separado, você consegue botar aí, vai pro bloco, leva na carteira, leva na bolsa. Na pochete, põe no bolsinho da calça também, ali. Cabe em todo desculpa, lugar. Né? Não tem desculpa para não utilizar, tá livre e disponível nas unidades de saúde, em algumas clínicas especializadas também. E como eu estava falando, então o preservativo ele é importante, mas especialmente ali ao longo da relação, às vezes a lubrificação pode ser um pouquinho menor, pode diminuir ali para o sexo vaginal e para o sexo anal, isso aí sempre. Não existe falar sobre sexo anal só pensando na lubrificação ali do preservativo.
Então, quando a pessoa usa o gel lubrificante, ela diminui ali as pequenas lesões, os machucados que a relação sexual pode gerar. Então, o gel lubrificante não é luxo, é medida de prevenção também. Então, por isso que ele é distribuído no SUS. Então, importantíssimo sempre ter esse combo, preservativo, né? E gel. Completo, porque como você mesmo mencionou, pode dar feridas e aí também pode vir. Abre porta de entrada para entrar as ISTs. Então, por isso que é sempre o combo ali, preservativo, camisinha e gel lubrificante. Aí, esse outro presente aí que eu trouxe para você, o autoteste. O autoteste eu vou falar dele só no final. Sim. Porque quando a gente fala de prevenção combinada, você comentou ali exames, né? Então, quando a gente fala de uma infecção sexualmente transmissível que dá sintomas, então a gente tem geralmente 2 grandes grupos de sintomas ali que esse paciente pode ter. A gente chama das síndromes de úlcera genital, então as feridas, né? Às vezes ali um machucadinho. E aí, dependendo de como é essa ferida ali no exame clínico e na conversa com esse paciente, a gente define ali qual IST provável que possa ser. Ou a síndrome de corrimento. Então, seja ali o corrimento na região vaginal ou uretral, então ali uma saída do líquido às vezes esbranquiçado, às vezes amarelado, com ardência na hora de urinar, com dor ali constante. Mas a gente vê alguns desses casos também na região anal, que a gente chama de proctite. A clamídia e a gonorreia, principalmente, podem causar esse quadro de inflamação na região anal. Então, a pessoa ali vai sentir dor, vai sentir uma sensação de que o ânus ali está sempre cheio, parece que a pessoa está querendo ir no banheiro o tempo todo e não consegue ali se aliviar adequadamente, suja a cueca ali por trás com secreção. Esses casos sintomáticos, a gente diz que é só a pontinha do iceberg. Menos de 10% dos pacientes vão desenvolver ou vão manifestar algum tipo de sintomatologia. A grande parte das ISTs são absolutamente assintomáticas. Elas não provocam sintoma nenhum. Caramba! E aí, um outro ponto quando a gente fala das ISTs bacterianas é que não precisa ser só o sexo com penetração. Quando a gente fala de HIV e das hepatites, a chance de transmissão pelo sexo oral é uma chance muito baixa. Mas as ISTs, seja sífilis, clamídia, gonorreia, elas podem ser transmitidas somente com sexo oral. Então, por isso a importância de cada pessoa ali definindo como é que é a sua vida sexual, ter uma rotina de testagem. E aí, esse já é um outro ponto que a gente desconstrói. Você acha que o exame de sangue ou o teste rápido é melhor? Rapaz. Viu? Geralmente, aqui que as pessoas pensam, não, esse negócio de teste rápido do SUS não é bom. Não é bom. Isso não é fato, gente. O teste rápido, especialmente para ele ser incorporado no SUS, ele passa por diversos processos de qualidade e de avaliações técnicas. Porque se eu incorporo um teste, né? E hoje, quais são os testes rápidos que se você for em algum lugar pedir testagem rápida, você vai fazer 4 testes rápidos. HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. São testes que ali na sua frente vai pegar uma gotinha do sangue do seu dedo e vai fazer esse exame em no máximo 20 minutos. Nossa, você muito já prático. consegue saber se a pessoa tem alguma dessas 4 infecções. A gente tem alguns termos técnicos ali, mas com cerca de 99% de acerto em relação a esse teste. Então, é o primeiro ponto. Não precisa coletar o exame de sangue. O que a gente percebe na prática? Às vezes, ou você vai falar para a pessoa assim, vamos fazer um teste, a pessoa sua frio, está morrendo de medo. E ele fala assim, não, né? se eu não faço o teste, eu não sei o que eu tenho, então eu não vou testar. Então, quando a pessoa colhe o exame de sangue, o que ela acontece? Tchuf, ela foge. Então, às vezes, ali você tem a equipe de saúde com o exame de sangue na mão, positivo, reagente, e você não consegue encontrar aquela pessoa nunca mais na vida. Então, a intenção do teste rápido, eu ali no tete-a-tete com você, em 20 minutos, eu já consigo saber se você tem alguma dessas 4 infecções, e a partir daí eu já consigo tomar uma conduta em relação a isso, fazer uma intervenção que vai melhorar a sua saúde. Entrar com medicação, né? Isso, exatamente. Aí esses testes a gente encontra onde? Então, testagem rápida, ela pode ser feita em todos os postos de saúde, todas as unidades básicas de saúde no Distrito Federal. Sim. E aí, entendendo que a testagem rápida ela é uma coisa muito importante, a gente tem 2 centros em Brasília que a gente chama de Centros de Testagem e Aconselhamento, o CTA. Um funciona na rodoviária do Plano Piloto. Isso é muito importante. E o outro funciona no
CEDIM, que é o Centro Especializado de Doenças Infecciosas, que fica ali na 508 Sul. Então, esses 2 locais, por livre demanda, você chega lá e fala, quero fazer testagem. Você consegue fazer a testagem naquele mesmo momento, né? E aí... Leva documentação? Ou... Isso. Leva ali um documento com identificação e já faz ali a sua testagem. Adicionalmente, a gente consegue, em alguns centros especializados e nos CTAs, fazer justamente, eu estava falando de clamídia e gono. Então, a gente também tem incorporado no SUS um teste que detecta clamídia e gonorreia. A diferença é que ele não é um teste rápido. Então, esse teste a gente pode fazer da urina, da garganta do paciente, como eu disse que o sexo oral é uma das formas de transmissão. Então, a gente passa um cotonete ali na garganta para ver se tem ali alguma infecção. E podemos fazer também vaginal e anal, a depender ali da prática sexual desse paciente. Aí esse exame fica pronto ali com 5, 7 dias e geralmente se vem algum resultado positivo, o serviço de saúde entra em contato com esse usuário para ele lá voltar e fazer o tratamento mesmo se ele tiver sem sintomas. Então eu falei de 6 exames, né, as testagens HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, testagem para clamídia e gonorreia. Né? E aí, com que frequência que a gente faz isso? Então, tem-se uma sensação, né, um senso comum de que assim, eu estou casado, eu estou monogâmico, eu só tenho meu esposo, minha esposa, não preciso fazer teste de IST. O que a gente entende pelos protocolos nacionais do Ministério da Saúde? Todas as pessoas com vida sexualmente ativa, independentemente da quantidade de parcerias, devem fazer testagem para essas condições que eu falei, pelo menos uma vez no ano. Tá? Vai fazer ali aquele check-up de saúde, vai passar no posto, vai fazer o exame de rotina, vai fazer o exame de prevenção do câncer de colo de útero, pede para o profissional de saúde incluir esses exames. Aí, para outras populações, né, o Ministério da Saúde define ali alguns tempos diferentes. Então, gays e outros homens que fazem sexo com homens, 6 em 6 meses. Assim como para profissionais do sexo. Mas isso, como eu disse, é uma coisa muito customizável. Porque às vezes a pessoa não se encaixa ali em nenhum desses grupos específicos, mas ela fala, todo mês eu estou trocando de parceiro e não é sempre que eu uso preservativo. Então, a gente pode customizar ali uma rotina de testagem baseada no que faz sentido ali para a vida dessa pessoa. E aí o autoteste, mostra aí para todo mundo que tá aí. Esse aqui? Os dois são. Olha, gente. Então, assim, pensando nisso que eu comentei com você, né, que tem muita gente ali que tem medo de fazer o teste na frente do profissional, ou, às vezes, isso funciona muito, né, que, às vezes, a gente não usa mais o conceito de grupo de risco ou população de risco, né, porque isso é um termo extremamente ali estigmatizante. Para HIV e para algumas ISTs, a gente tem grupos populacionais que têm uma prevalência um pouco maior desses agravos. E aí existe uma coisa que é a comunicação entre os pares. Então, um amigo ali conta para o outro, poxa, eu fui naquele serviço, fui bem atendido, vamos lá? O autoteste tem mais ou menos essa função. Então, eu vou ali para o meu amigo, né, que tem medo de ir no posto de saúde, ou ele trabalha demais. Enfim, sempre está criando prático. A desculpa. Eu vou levar esse autoteste. Ele, quando a gente abre, e aí são 2. Um é que usa o sangue, e o outro, ele usa tem um suave, você consegue coletar a saliva, fluido, né, oral. O azulzinho é da saliva. Esse aqui, né? E o vermelhinho, uma gotinha de sangue. E aí, ele tem um instrutivo super fácil aí, seja pela instrução dentro do próprio teste, e tem um QR Code ali na embalagem, se você aqui, conseguir. né? Bem aqui, não sei se consegue dar um zoomzão aí, depois a gente tenta mostrar ali, mas aí tem um QR Code que vai dar o link para um vídeo que dá esse passo a passo de como a pessoa faz o teste, 30 minutos, a pessoa sozinha, às vezes ali ela tem algum receio de fazer com outra pessoa, ela faz o autoteste ali sozinha. O autoteste vindo positivo, aí é sempre importante buscar um serviço de saúde, falando assim, poxa, eu fiz um autoteste, deu positivo, e aí esse profissional de saúde vai te acolher e dar ali toda a orientação. Então, é muito importante ali que... E aí você falou ali de festas, etc. É importante que algumas festas mesmo, né, seja um insumo distribuído facilmente. Então, ele não tem que estar só no serviço de saúde, né? É importante que alguns centros estratégicos ali, né, a gente consiga distribuir preservativo, gel, autoteste. Então, todos esses insumos ali que a pessoa na correria pega, leva para casa, faz sozinha, leva para algum amigo, enfim. Então, é outro ponto da prevenção combinada, que é a testagem.
Isso é muito importante, né? Além do... Você mencionou, não somente no carnaval, né? Isso, A exatamente. gente tem vida, relação sexual o ano inteiro, então é sempre bom se cuidar. E nessa forma bem prática aqui, não tem pra onde correr não, gente. Exatamente. O próprio teste rápido é uma coisa prática, né? Então, Porque, muito como eu disse ali... disponível, né? De graça. Gratuito no SUS, 10, 20 minutos você já tem todos os resultados ali na mão, né? Então, realmente não tem desculpa para não fazer as testagens, né? E logo em seguida, a gente agora falamos do camisinha, o combo, né? Camisinha que é importante. Falamos agora do teste. E agora a gente vai falar dos medicamentos? Isso, dos medicamentos. Então, a gente tem 2 grupos. Então, vamos lá. Pessoa no carnaval, e aí, já dando até sugestão aí, se eu puder também dar ponto de pauta. Claro, vamos lá. O que o pessoal no carnaval usa? Álcool e outras coisinhas ali para as pessoas se soltar, se desinibir. E aí, por que a gente tem intervenções medicamentosas? Porque quando a gente vai conversar desse tema com gente mais, talvez, conservadora, o que eles falam? Não, mas preservativo protege tudo. Não é só usar camisinha? A gente ouve muito essa justificativa. Se fosse só usar camisinha, a gente não teria os índices tão elevados de HIV/AIDS no mundo todo, né? Porque o preservativo, para ele funcionar, a pessoa tem que usar e tem que usar corretamente. Verdade. Então, quando a gente tem no contexto ali o uso de álcool e algumas outras drogas, ou a pessoa esquece de usar, que está ali no bem bom, começou ali... Calor do momento, aquele calor né? do momento, não vai parar, ter consciência para assim, vou agora pegar o preservativo. Vai ali do jeito que está. Então, quando a pessoa tem uma relação sexual desprotegida, então a pessoa ali teve uma relação sexual, que ela teve penetração e não usou camisinha, a gente fala que ela teve uma exposição de risco para o HIV. Além disso, as situações que a gente indica a profilaxia pós-exposição do HIV são os acidentes pérfuro-cortantes, então ali profissional de saúde que estava manipulando ali um paciente sem querer se furou, ou os casos de violência sexual. Como protocolo, a gente também indica essa prevenção. Por quê? Quando eu coloco esses medicamentos que são usados para o tratamento do HIV nessa exposição de risco, eu consigo reduzir a chance que essa pessoa tem de adquirir a infecção pelo HIV. Então, a profilaxia pós-exposição, ela acontece depois de uma exposição de risco, mas eu tenho um intervalo. Então, eu tive essa exposição de risco, eu tenho até 72 horas para iniciar a medicação. Entendi. Então, onde que a gente encontra a PEP? A PEP, eu vou chamar de PEP, profilaxia pós-exposição. A PEP, ela é encontrada durante ali o horário comercial, unidades básicas de saúde, nesses 2 CTAs que eu falei, plano rodoviária do plano piloto e da 508 Sul, e aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas UPAs e no pronto-socorro dos hospitais gerais. Você consegue também acessar a PEP nesses locais. Você vai ser atendido, fazer a testagem e eles já vão liberar a medicação. Qual medicação que é? Então, são esses 2 comprimidos aqui. Certo. Um que tem tenofovir lamivudina e o outro que tem dolutegravir. E aí, esses 2 medicamentos, eles são usados como? Você toma ali 2 comprimidos logo depois do atendimento, né? Um de cada. E aí você mantém o uso desses 2 comprimidos por 28 dias. E aí é muito importante que a pessoa faça o uso, né, desses comprimidos pelos 28 dias, mesmo ali sem sentir nada. Porque para eu garantir que vai ter a proteção, a pessoa precisa fazer o uso por esse tempo todo. Então, ele teve uma exposição de risco, não usou preservativo no calor ali do momento, ou acontece demais, infelizmente, com as mulheres, está ali tendo a relação, de repente o parceiro tira o preservativo sem avisar, é indicação sim de PEP, tá? PEP para o HIV. Certo. Nesse momento da PEP, a gente também vai fazer os testes para as outras ISTs. Mas até onde a gente tem conhecimento e os protocolos do Ministério da Saúde, eles não indicam que a pessoa já receba o tratamento para as ISTs ali, certo? Então, ela vai ser só testada e não é um atendimento só. A pessoa vai fazer aquele atendimento ali no momento da exposição e ela vai ser seguida no serviço de saúde com 30 e com 90 dias, tá? Porque justamente a gente tem que ver ali, às vezes o teste foi negativo naquele momento da exposição, mas com 30 dias, né, alguma dessas sorologias, alguma dessas ISTs pode se manifestar, né? Que a gente tem o período de incubação. Sim. E aí, nesse período de incubação, com 30 dias, a pessoa
Com 30 dias e com 90, a pessoa repete essas o teste testagens, as novamente. orientações, certo? Então, PEP é sobre isso. Né? E aí lembrar que nesse período de carnaval, pode ser que os serviços estejam ali fechados, então a gente tem atenção que vai funcionar nas UPAs e nos pronto-socorros dos hospitais gerais, tem que conseguir PEP. Esse daqui, então, se caso a pessoa fez sem proteção, né? Isso. No caso, já entra com essa medicação rapidamente, viu, Exatamente. gente? A gente fala que até 72 horas, mas o quanto antes a pessoa entrar, melhor. Né? Então, assim, tenta não esperar muito, não. Já corre ali atrás do prejuízo atendimento, ali, exatamente, né? E manter o acompanhamento. E esses 2 medicamentos, tem um outro item da prevenção combinada, que é um dos itens que a gente mais bate o martelo atualmente, que é o tratamento antirretroviral como prevenção. Então, o que acontece? As pessoas que descobrem a infecção pelo vírus HIV hoje, a gente tem uma recomendação de que em até 7 dias, essa pessoa tem que começar o tratamento dela. Sim. Por quê? A gente pensa em dois pontos. Pela própria saúde dessa pessoa, certo? Então, esses 2 comprimidos, eles são os medicamentos recomendados como esquema padrão. Então, todo mundo que vai começar o tratamento antirretroviral no Brasil começa com esses 2 medicamentos. Tenofovir com lamivudina, mais o dolutegravir. 2 comprimidos por dia, 1 vez ao dia. E aí, a gente pensa na própria saúde dessa pessoa. Então, o HIV, ele é um vírus, o que ele faz? Ele invade uma célula do nosso corpo, um lugar do nosso corpo, chamado linfócito CD4. O que o CD4 faz? Ele é meio que um maestro ali da nossa imunidade. Ele coordena vários processos ali da nossa imunidade para a gente aí conseguir combater as infecções que tentam o tempo todo invadir a gente. Quando a pessoa vive com HIV e não faz o tratamento, o vírus vai comendo aos pouquinhos ali o CD4 dessa pessoa, até que ela fique com um nível tão baixo de imunidade que ela começa a ter infecções repetidas, né? Infecções uma atrás da outra e infecções que acontecem por alguns agentes, alguns micro-organismos que só acontecem em quem tem imunidade muito baixa. E aí, se ela tem imunidade baixa, fica mais difícil para eu poder tratar. Essa fase, e aí é muito importante, né, a gente dizer que a gente ainda lida com AIDS em pleno 2026. Que isso é uma das coisas também que as pessoas falam assim, as pessoas não têm mais medo de AIDS porque não se fala mais de AIDS. AIDS é o quê? É a síndrome da imunodeficiência humana adquirida. Então, a pessoa que vive com HIV, ela tem ali o estado de que ela não tem nenhuma manifestação, nenhum sintoma, mas o vírus está ali agindo no corpo dela, baixando a imunidade. Quando a imunidade está baixa o suficiente, ela começa a desenvolver sintomas, e aí sim, sintomas de AIDS. Então, quando a gente fala que eu tenho que começar esse tratamento antirretroviral em até 7 dias, eu quero evitar que essa pessoa desenvolva AIDS. E chega nesse estágio aí, né? Esse é o primeiro ponto. A gente está pensando no tratamento para melhorar a saúde dessa pessoa. Sim. Quando eu falo ainda desse tratamento numa gestante, eu ainda quero, além de melhorar a saúde dessa gestante, evitar que ela transmita o vírus para o bebê. E hoje, a gente consegue, com todas as medidas que a gente tem, reduzir essa chance de transmissão da mãe para o bebê para menos de 1%. E até por conta disso, em 2025, o Brasil conseguiu uma certificação de que eliminou a transmissão vertical do HIV. Nossa, então, isso é um feito, um marco extremamente importante, né, para a nossa história. E qual o outro ponto de eu indicar o tratamento antirretroviral como prevenção? E aí esse é um ponto, assim, tem que sempre estar em letras garrafais nas nossas conversas. A pessoa que vive com HIV e tem sua carga viral indetectável, ou seja, eu faço ali o exame de sangue para dosar essa carga viral. E a carga viral dela é tão baixa que eu não consigo encontrar vírus ali naquela amostra de sangue dela. Sim. Isso não significa que ela não tem mais o vírus. Porque hoje a gente não tem nenhum tratamento ainda que eu consiga tirar o vírus do corpo dessa pessoa. Sim. Por isso que a gente chama o termo indetectável e não negativa. Aquela pessoa que vive com HIV, faz o tratamento antirretroviral e tem carga viral indetectável, ela tem 0 risco de transmissão do HIV. Não é um risco baixo, não é um risco que talvez é 0. Indetectável, intransmissível e é igual a 0. Então, partindo desse ponto, o tratamento antirretroviral também é uma medida de prevenção.
porque se essa pessoa está tratando certinho e está indetectável, eu sei que ela não transmite mais o HIV para as outras pessoas, mesmo se ela tiver relação sexual sem preservativo. Eu vou continuar falando das outras ISTs, mas HIV eu tenho certeza que ela não transmite. Não vai passar. E isso é uma coisa que as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender e aceitar, né? Porque existe um pouco dessa diferença, né? Às vezes é aquilo que está no livro, na literatura, no post do Instagram, outra coisa é quando acontece com ela. Então, de vez em sempre, às vezes tem gente que fala assim, ai meu Deus, Lino, me ajuda. Eu falei, o que aconteceu? Eu fui ter relação com uma pessoa e, sei lá, eu abri a gaveta dela e vi que ela tomava os medicamentos do HIV. Eu falei, tá, mas você perguntou ali para ela como é que estão os exames? Ela, não, falou que está indetectável. Eu falei, tá, e qual a sua dúvida? Porque indetectável é zero risco de transmissão. Então, é um tópico que cada vez mais, todas as rodas de conversa que a gente vai falar sobre prevenção, combinadas sobre medidas ali de como evitar a infecção pelo HIV e as ISTs, tem que ter essa mensagem. A pessoa que vive com HIV, com carga viral indetectável, risco zero de transmissão. E isso que é o importante de fazer o tratamento corretamente, né? Não correr, viu, gente? E aí, esse tratamento antirretroviral, como que ele é feito hoje aqui em Brasília? Então, vamos supor que essa pessoa ela foi num desses locais que a gente falou ali para fazer a testagem dela. Então, ela foi numa unidade básica de saúde, ela foi naquele CTA, né, no centro de testagem, fazer o exame de HIV, aquele exame veio reagente. Então, essa pessoa, normalmente, ela pode ser encaminhada para 2 locais. Ou para a própria unidade básica de saúde, perto de onde ela mora, porque algumas UBS já estão fazendo esse tratamento, considerando que hoje, cada vez mais, essas pessoas não estão com sintomas ali, não, é um tratamento simples, se a gente for pensar e comparar com os tratamentos anteriormente que a gente tinha disponível. Então, algumas unidades básicas de saúde, naqueles pacientes assintomáticos, não tem nenhum tipo de manifestação, podem ser acompanhados no posto de saúde. Ou esses pacientes são encaminhados para as clínicas especializadas. Então, ali cada regional de saúde vai ter uma policlínica que esse tratamento vai ser encaminhado. No HUB, no Hospital Universitário de Brasília, atende alguns desses pacientes. O Hospital de Base atende alguns desses pacientes. Então, aquela pessoa que vive com HIV, que faz o seu diagnóstico, tem esses locais para iniciar o tratamento. Mas a gente sempre fala, né, e esse é um ponto que a gente precisa melhorar na saúde aqui do Distrito Federal, porque a gente tem esse dado pelo Ministério da Saúde e menos de 30% dos nossos casos que descobrem o HIV em Brasília acabam conseguindo começar esse tratamento nesse tempo preconizado de 7 dias. A grande maioria começa ali entre 30 e 60 dias. Então, já passou um tempo ali que a gente não está melhorando a imunidade dela Poderia e um tempo barrando, que ela né? continua transmitindo ali para outras pessoas. Então, é importante a gente entender que é um ponto da nossa saúde que a gente precisa. A gente faz diagnóstico muito bem, Sim, mas ainda absorver esse usuário, acolher esse usuário para ele começar logo o tratamento é um ponto que a nossa saúde precisa melhorar. sim. E no caso, igual a gente está falando do HIV, a pessoa fez a relação, aí tá com dúvida, fez o teste no dia seguinte, já vai aparecer, diagnosticar já aqui. A gente, em relação a todas as doenças infecciosas, a gente tem uma coisa chamada janela imunológica. Então, por isso que a gente faz o teste no momento 0 e no momento 30. Às vezes, naquele momento 0, ela não vai estar com a infecção com HIV, mas ela teve uma exposição de risco. Eu vou dar a PEP, os 2 medicamentos, para evitar que, caso ela tenha tido contato com o vírus do HIV, aquele vírus adentre no corpo dela. Por isso, esse prazo de 72 horas. Certo. Porque passou de 72 horas, o medicamento já não funciona. Eu vou continuar acompanhando essa pessoa. Sim. Mas, geralmente, com os testes rápidos que a gente tem no SUS, esse tempo de janela é realmente de 30 dias. Entendi. Então, por isso que eu faço o teste no momento 0 e no momento 30. E depois com 90 ali mais para poder fazer uma orientação, para poder fazer um aconselhamento, para poder fazer ali um cuidado. E aí eu já vou comentar da nossa... o último presente aqui que eu trouxe para você, Sim. que é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Então, a profilaxia pré-exposição, ela o seguinte, eu comentei com você que a gente tem alguns grupos, né, que a gente chama de população-chave, que tem uma incidência desigual de HIV. Por que isso? Se eu pegar todas as pessoas que vivem com HIV no Brasil, eu tenho as estimativas que cerca de 1 milhão de pessoas.
e dividir pelo total da população, eu tenho uma prevalência de HIV de 0,4%, 0,5%. É uma prevalência baixa. Só que quando eu olho alguns grupos de pessoas, então, gays e outros homens que fazem sexo com homens, dependendo do lugar, da capital, eu posso ter de 10% a 15% dos gays vivendo com HIV. Se eu pego pessoas trans, mulheres trans e travestis, eu posso chegar de 30% a 35%. Eu pego população, por exemplo, profissional do sexo ou privados de liberdade, eu chego até 5% de infecção pelo HIV. Então, você consegue perceber que eu tenho alguns grupos que têm uma prevalência de HIV muito maior do que essas outras populações. E aí, justamente, o nosso objetivo não é fazer nenhum tipo de juízo de valor, etc. É como que eu consigo fazer uma intervenção que seja mais efetiva. Então, para essas pessoas... Então, inicialmente, a questão da PrEP, a profilaxia pré-exposição, ela tinha um pouco essa lógica. Ah, eu vou dar PrEP para aquela pessoa que se expõe mais. Qual que é o raciocínio que a gente tem hoje? Aquela pessoa que, às vezes, eu não tenho tantas exposições, mas ainda assim essas exposições são de risco, ou seja, ela tem exposição sem preservativo, eu também tenho indicação de usar PrEP. Então, atualmente, 2026, a gente não oferta só testagem. Eu não fosse, toma aqui seu teste, esse aqui está negativo, beijo, tchau. Eu vou tentar entender o que faz sentido para a sua vida sexual, como é que são as suas práticas. E, às vezes, a pessoa fala, não, eu não tenho uma quantidade de parcerias muito grande, mas geralmente são sem preservativo. Eu já vou indicar a profilaxia pré-exposição para essa pessoa. Que então, é esse daqui. Não basta só pertencer a uma dessas populações-chave. Eu tenho que ter práticas sexuais ali que me colocam em risco de adquirir o HIV. E aí, qual que é a ideia da PrEP? Então, diferente da PEP que eu tomo depois que eu me exponho, a PrEP eu tomo antes de me expor. Por isso que o nome é profilaxia pré-exposição. Entendi. Então, eu fico usando essa medicação. Aí eu tenho duas formas de usar, que eu já vou explicar. De uma forma que o meu corpo sempre tem ali um nível de medicamento que funcione como uma barreira. Então, em caso de eu ter uma dessas relações que eu não usei preservativo e eu tive contato com o vírus do HIV, o vírus do HIV vai bater ali numa barreira de medicamento. E aí, a gente tem dados de que se a pessoa toma PrEP adequadamente, ela tem um nível de proteção de 98%, 99%. Então, realmente, a PrEP veio revolucionar tudo que a gente entende sobre prevenção combinada, porque é uma medida que a pessoa consegue tomar antes, é uma medida que a gente já tem muita segurança em relação ao uso. Então, tem muita gente que fala assim, nossa, eu não quero usar PrEP porque a PrEP vai dar muito efeito colateral, vai sobrecarregar muito o meu organismo. Isso que eu ia perguntar. A pessoa está ali tomando cerveja, tomando sei lá mais o que ela está usando no carnaval, comendo podrão da sarjeta ali, mas o que vai me fazer mal é a PrEP. Então, o que a gente já tem? Muitos estudos de segurança de que menos de 1% dos pacientes vai ter algum tipo de efeito colateral grave que faça com que eu tenha que suspender ali o medicamento. A gente fala que é normal no início, a pessoa às vezes ali, até o organismo se acostumar, às vezes o estômago fica um pouquinho estranho, um pouquinho de náusea, algumas pessoas falam de diarreia, mas mantendo o uso do medicamento, o organismo acostuma, né? E no longo prazo, a gente vai acompanhando com exames de sangue, principalmente a questão dos rins, que um dos componentes chamado tenofovir pode fazer ali uma sobrecarga, especialmente naquela pessoa mais de 50 anos ou que já tem algum problema de saúde que de base já sobrecarrega o rim dela. Pressão alta, diabetes, enfim. Então, de uma forma geral, a PrEP é extremamente segura. Então, a gente sabe que ela é segura e que ela é eficaz. Então, hoje não tem muito motivo também para aquela pessoa ali que tem práticas sexuais de risco com alguma frequência, ela faça o uso da sua PrEP. E aí, como eu disse, tem duas formas de uso. Sim, já ia perguntar. Então, para a grande maioria das pessoas, a gente sempre recomenda o uso contínuo. A pessoa usar ali para sempre, digamos assim. E eu já vou explicar isso para sempre. Sim. Então, geralmente no primeiro dia, a pessoa toma 2 comprimidos, que funciona como dose de ataque. E aí a gente vai ter uma diferença da PrEP, como funciona a PrEP para os homens cis e para aquelas mulheres trans ou travestis que não fazem uso de hormônio. E tem uma diferença para mulheres cis ou aquelas mulheres trans travestis que usam hormônio. Sim. Então, para os homens e para as mulheres trans que não usam hormônio, depois de 2 horas dessa dose de ataque, eu já tenho nível de proteção do HIV. E aí, a partir do dia seguinte, eu escolho ali um horário do meu dia para estar tomando a medicação
todos os dias. Fixo. E ali eu manter o meu nível de proteção. Depois de caso eu tenha algum problema, esqueça de tomar o remédio, vou viajar, esqueci de levar, depois de 3 dias seguidos sem usar a PrEP, aí eu perco a minha proteção. Então, a gente fala que a PrEP funciona, por isso que eu sempre falei, é 98%, 99% de proteção se eu usar adequadamente. Correto, ali todos os dias, né? Isso. Então, mais de 3 dias seguidos, perdeu o uso. Para as mulheres, já tem uma outra diferença que a gente tem uma diferença ali no nível vaginal da medicação e aí eu preciso fazer a dose de ataque dos 2 comprimidos, tomar um comprimido por dia por 7 dias e aí a partir do 7º dia eu já tenho nível de proteção no meu corpo. Entendi. Então, geralmente, quando eu vou orientar o uso da PrEP para as mulheres cis, que também é uma coisa assim, poxa, mas mulher precisa usar PrEP? Precisa. Claro. Às vezes ela está ali numa situação com vários parceiros, às vezes ela não confia muito no parceiro que ela está atualmente, e o parceiro não quer usar preservativo, ela é uma profissional do sexo. Então, eu tenho ali umas indicações para mulheres cis, porque acha assim, a PrEP é só para os homens gays. Não, se a mulher tem ali uma prática sexual potencialmente que a coloca em risco de adquirir infecção pelo HIV, a gente vai indicar PrEP para ela também. E a PrEP, ela é segura na gravidez, ela é segura ali na amamentação, então eu posso usar PrEP em qualquer um desses períodos. A questão para as mulheres é que vai demorar 7 dias e as mulheres esqueceu um dia de usar, ela já tem que começar tudo de novo. Caramba! Então, a PrEP nas mulheres tem um pouco dessa diferença, né? Que é importante a gente frisar. E aí, até por conta dessa característica especial, né? Nas mulheres, a gente não indica para elas a PrEP sob demanda, certo? O que seria a PrEP sob demanda? Então, a PrEP sob demanda funciona para os homens, né? Ou aquelas mulheres trans que não usam hormônio. Eu sei ali o momento que eu vou ter uma possível exposição. Então, sexta-noite eu vou ter um date. De 2 a 24 horas antes desse date, tomo 2 comprimidos. Então, funciona como minha dose de ataque. Tive esse date, tive uma exposição, tive uma relação sexual, a gente não usou preservativo. 24 horas depois dessa dose de ataque, eu tomo mais um comprimido. 48 horas depois, eu tomo mais um comprimido. Falo 2, 1, 1. Então, 2 de ataque, 24, 48 horas depois. Isso chama PrEP sob demanda. Então, não necessariamente a pessoa ali, quando ela tem uma vida sexual mais programada, planejada, ela sabe ali quando ela vai ter exposição, a gente consegue fazer com que ela use o uso da PrEP sob demanda. Então, ela sabe ali o momento da exposição, ela, né, às vezes não quer usar todos os dias, usa só ali sob demanda. Então, eu tenho essas formas de uso da PrEP. E se ingerir bebida alcoólica não atrapalha nada do tratamento, a gente até né? sabe já. E aquela pergunta, do brasileiro. Posso beber? Posso beber. Sempre a pergunta do brasileiro depois de um tratamento. A PrEP não tem interação, e aí a gente fala também dessa coisa do álcool de outras drogas, também como uma medida de prevenção combinada, por isso que eu comentei, né? Às vezes a pessoa ali, dependendo do que ela está usando de substância, ela não vai aderir a nenhuma medida de prevenção. Então, a PrEP, comprovadamente, não tem nenhum tipo de interação, né, com álcool ou outras substâncias ali que a pessoa possa utilizar no contexto das relações sexuais. Então, a gente sabe que não interage, pode usar tranquilamente. A gente vai falar assim na época de carnaval, gente, aprecie com moderação, né? Mas não tem nenhuma interação em relação ao medicamento, a PrEP. Tá certo. E aí, é importante a gente falar também da PrEP, uma questão que é o acompanhamento, né? Então, assim, essa pessoa não toma PrEP e vai embora, né? Ela faz uma primeira consulta, volta com 30 dias, repete os testes, né? Faz ali na primeira consulta os testes também. E aí, depois, a cada 4 meses, ela vai estar fazendo as testagens dela, né? Testagem HIV, IST, HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C. Dependendo ali da exposição, a gente testa também clamídia e gonorreia. E aí, para cada remessa de PrEP que ela vai pegando a cada 4 meses, ela repete todos os exames. Isso tomando a medicação corretamente, né? Mês a mês, tranquilo. Então, a PrEP, ela acaba sendo uma justificativa para essa pessoa ter um maior cuidado com a saúde dela. Porque pensa, quando que um adulto jovem ia pelo menos 3, 4 vezes ao ano
num serviço de saúde, né, para poder ali buscar orientação, fazer testagem, cuidar da própria saúde. Pois é. Então a PrEP acaba sendo essa justificativa, né, para eu pegar uma pessoa jovem ali sem nenhum problema de saúde, saudável, porque quem está querendo ter uma vida sexual ativa é porque ela está bem de saúde. Sim. Ela está indo pelo menos 3, 4 Já ia vezes ao ano no perguntar serviço. se teria faixa etária de idade para poder começar a tomar a A partir medicação. dos 15 anos. Os 15 anos. Acima dos 15 anos. A gente tem um dado que... então, vamos lá, fazendo a linha do tempo da PrEP. Então, hoje, quem que acessa a PrEP quando eu olho o Brasil, mas especialmente o corte aqui, Brasília, Distrito Federal? Então, a grande percentual das pessoas que usa PrEP são homens gays, brancos, ali de 25 a 40 anos, de alta escolaridade. Não estou dizendo que essas pessoas não precisam, as pessoas precisam de PrEP. Mas justamente eu tenho todo um outro grupo populacional, então as pessoas trans, os negros, né, a população da periferia, esse pessoal continua sob risco de infecção pelo HIV. E quando a gente olha as estatísticas das novas infecções, a gente vê, por exemplo, que aqui no plano piloto, que é onde a gente tem ali os 2 maiores serviços de PrEP, né, que a gente já vai falar onde a pessoa consegue, a gente teve uma redução dos casos novos de cerca de 50%, quando a gente olha ali os dados epidemiológicos do HIV. Só que quando eu olho as outras cidades satélites, eu olho ali Ceilândia, eu olho ali Taguatinga, eu tive um aumento das infecções, porque são lugares que eu não tenho uma dispensação de PrEP tão grande. Então, até pensando nisso, e quem são essas infecções novas também? Os jovens, então ali de 15 a 24 anos, e a população acima dos 50 anos, que são aquelas pessoas assim, não preciso, para que eu ter algum tipo de prática ou de prevenção em relação à minha saúde sexual, né? Então, justamente pensando nisso, a PrEP não tem faixa etária. A partir dos 15 anos, até algum tempo atrás era a partir dos 18, a gente teve uma recomendação mais recente do Ministério da Saúde que a partir dos 15 anos, essa pessoa já pode, se indicado, ela já pode usar a PrEP. E aí, onde você vai conseguir PrEP? Aí, a gente tem 4 grandes serviços de PrEP aqui em Brasília. O HUB, o Hospital Universitário de Brasília, o CEDIM, o Centro Especializado de Doenças Infecciosas, a Policlínica de Taguatinga e a Policlínica 2 de Ceilândia. Então, nesses lugares, cada um ali com suas marcações, você consegue buscar a sua PrEP. Algumas unidades básicas de saúde também já estão fazendo esse tipo de acompanhamento. Então, ali vale perguntar, né, a pessoa perguntar ali perto do seu posto de saúde se já tem esse tratamento de PrEP, se já pode fazer o agendamento, né, que pelo sistema público ela também consegue. Esse tratamento com a PrEP, a pessoa, se ela acompanhar com o médico dela no sistema privado, ela também consegue pegar gratuitamente no SUS. Então, não necessariamente ela precisa estar vinculada a um serviço público. Ela faz todo o acompanhamento ali dos exames, as orientações, as consultas, pega o formulário específico e retira o medicamento dela no SUS. Então, também eu tenho 2 vias aí para eu poder conseguir a minha PrEP. E o menor de idade tem que estar acompanhado com os pais para poder ir tirar, não? Não, a gente já tem recomendações ali, que interessante. até no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele não precisa estar com o responsável para passar numa consulta de saúde. Tá? Ele pode ir no posto de saúde sozinho, né? Essa questão da autorização fica ali um pouco mais ali para internações, procedimentos, alguma coisa ali mais invasiva. Agora, consulta em saúde, ele pode, às vezes até deve. E né, também para fazer o teste rápido também, ele pode ir só. Pode ir absolutamente sozinho. Geralmente para procedimento mais invasivo, alguma questão que envolva alguma abordagem ali, talvez cirúrgica, enfim, aí sim eles vão pedir o responsável. Mas o adolescente pode e deve procurar a consulta sozinho, porque às vezes ali na presença do pai ele fica mais constrangido ali, né? Vergonha, de falar sobre a vida sexual, de falar dos sintomas, das dúvidas, enfim. E a gente tem essa informação, esse dado, né, de que cada vez mais cedo existe o início da vida sexual aqui no Brasil e, infelizmente, se começa essa vida sexual sem ter uma informação, um acesso às medidas de prevenção. Então, pode e deve passar na consulta sozinho, sem problema nenhum. Olha que coisa boa, gente. Lembrando que toda essa prevenção aqui, né, para você tá gratuito e para você poder curtir aí o carnaval tranquilo, se cuidando, né? E tem uma coisa também que aí a gente não deu para trazer, que são as vacinas.
Que é muito Então, importante. assim, infelizmente a gente vem numa leva, numa onda aí anti-vacina no mundo e aqui no Brasil. Então, a gente vê aí alguns surtos, por exemplo, de sarampo, que era uma doença que até pouco tempo era considerada ali eliminada, erradicada aqui do Brasil, porque a gente anda com essa resistência contra as vacinas, né? A gente lida aí com muita desinformação, muita disseminação de notícias falsas relacionadas ali a efeitos colaterais das vacinas. No contexto aqui da prevenção combinada, a gente tem algumas vacinas que vão nos ajudar e ajudar muito. Então, uma delas é a vacina da hepatite B. Então, a hepatite B, ela tem uma vacina que são com 3 doses, a gente faz com 0, 30 e 180 dias. Então, é importante a pessoa, para garantir a imunidade para o resto da vida, que ela tome as 3 doses. Tomando as 3 doses, eu tenho mais de 95% de proteção contra o vírus da hepatite B. Então, eu estou falando de uma vacina que te protege totalmente contra uma infecção sexualmente transmissível. Sim. Então, importantíssimo a pessoa ver ali se no cartão de vacina, às vezes, não tomou na infância. Isso, eu ia já mencionar. Entrou num trabalho que, às vezes, o pessoal deixou passar ali o cartão de vacina. Se a pessoa não tomou vacina de hepatite B, é uma oportunidade para poder atualizar. E se sumiu o cartão, alguma coisa assim, não lembra se tomou ou não? A gente como é começa que... tudo do zero. Né? Sim. Hoje em dia, ainda bem que a gente geralmente faz o cadastro dessas vacinas, da aplicação das doses no sistema eletrônico. Então, independente de onde a pessoa digital, estiver, né? no cartão digital, no eSUS, justamente para evitar isso, né? Perdi meu cartão. Não, está aqui registrado. Antigamente a gente sofria, né? Exatamente. Quem tem o cartãozinho ali, old school da criança. Aí, no contexto das pessoas que vivem com HIV, dos usuários de PrEP e daquelas pessoas que sofreram algum tipo de violência sexual, a gente tem a recomendação da vacina do HPV. Então, originalmente, a vacina do HPV foi indicada para adolescentes, né, ali antes de se iniciar a vida sexual. Mas para esses grupos também a gente consegue encaminhar a pessoa que vive com HIV, usuário de PrEP e as vítimas de violência sexual. Vacina do HPV também 3 doses, gratuitamente pelo SUS, é a vacina quadrivalente, também com encaminhamento ali, né? Paciente faz PrEP, pessoa que vive com HIV consegue acesso no próprio posto de saúde também. E mais recentemente, a gente tem uma vacina que é a vacina para hepatite A. A hepatite A, ela é uma doença diarreica, na grande maioria dos casos, mas ela pode evoluir sim com quadros graves, de hepatite fulminante até, né? Caramba. De realmente inflamação no fígado, daquela pessoa ficar bem doente. E aí, especificamente, para as pessoas que vivem com HIV e para os usuários de PrEP, o Ministério da Saúde começou a indicar a vacinação da hepatite A também. Então, geralmente, ali na primeira consulta de PrEP e nas primeiras consultas da pessoa que vive com HIV, a gente já encaminha para a pessoa atualizar todo o cartão de vacina delas. E aí a gente fala, ó, não tem ali a vacina de tétano, vacina de gripe, vacina de Covid, aproveita e toma numa leva só. Então, quando a gente fala de prevenção combinada, olha o tanto de coisa que a gente já falou. A gente já falou de preservativo gel, a gente já falou de testagem, PrEP, PEP, TARV, vacina, redução de danos, quando a gente fala no conceito de álcool e drogas. Então, é prevenção da transmissão vertical, né? O cuidado com as gestantes. Então, é só isso tudo. Tem isso tudo pra gente aproveitar no SUS aí, né? Sem ficar com vergonha, né? Timidez, vamos cuidar da saúde, vamos nos prevenir. Ainda mais na época de carnaval, né? E as doenças transmissíveis pelo beijo, o que a gente pode estar falando, o pessoal que está acompanhando a gente? A gente tem algumas doenças transmitidas pelo beijo, e aí a gente tem, assim, a pessoa que vai pro carnaval, não dorme bem, não se alimenta bem, bebe, pega sol, não se hidrata. Então, ali são fatores ali que diminuem a imunidade da própria pessoa. Vai lá no chão, né? Exatamente. Porque a pessoa acha ali que quer ter uma pílula sagrada de imunidade. Não tem. Né? A fórmula ali de dormir, se alimentar, ter uma rotina saudável no carnaval, as pessoas não têm. E além disso, né, a questão da transmissão pelo beijo, a gente tem algumas infecções específicas. Então, ali, a famosa doença do beijo, que é a infecção pelo vírus do citomegalovírus, ou a infecção pelo Epstein-Barr vírus, são algumas doenças comuns, mas geralmente essas infecções virais, elas acontecem ali mais quando a pessoa está iniciando ali sua vida sexual, né? Nas primeiras relações ali, primeiro beijo, etc., ela já pode adquirir, porque realmente são infecções transmitidas até pela saliva, por gotícula.
Então, são infecções que elas vão causar, e essas as que a gente consegue diagnosticar. Mas ali ela pode pegar uma gripe, ela pode pegar um Covid, ela pode pegar outras infecções virais, rinovírus, pneumovírus, todos esses tipos de vírus respiratórios são transmitidos por gotícula e pela saliva. Verdade. Então, ali no momento que ela está com uma imunidade um pouco mais baixa, beijou geral, beijou todo mundo, ela pode adquirir uma infecção viral dessas. E aí, geralmente, vai cursar uma febre baixa, ali com uma dor no corpo, ela vai ficar ali com o corpo mais cansado, às vezes pode dar um pouquinho de dor de garganta, coriza, nariz entupido, geralmente sintomas ali do que a gente chama de autolimitados. Então, a gente, na grande maioria, não precisa passar nenhum tipo de antibiótico, a pessoa precisa fazer o que ela não fez no carnaval. Repousar, comer bem, se alimentar e tratamento sintomático ali para dor, para febre, né, para o nariz ali entupido, para a garganta que está arranhando um pouquinho mais. Então, geralmente, essas doenças, a gente fala que elas são autolimitadas nesse sentido. A gente pode pegar pela transmissão por gotícula e que o organismo ali no momento de menor imunidade vai desenvolver esses sintomas todos. Isso é muito importante. E durante o carnaval vai ter alguma ação específica? A gente geralmente sempre... distribuição de preservativo, essas coisas? A gente sempre orienta, né, a questão da busca pela PEP, pela PrEP. Até onde eu lembro, não sei se vai ter alguma ação específica em algum dos blocos. Sim. Né? Mas isso é alguma coisa que a gente pode perguntar, provocar, né, para a Secretaria de Saúde, porque é realmente isso, né? Um período ali de talvez maior exposição ou até oportunidade. A pessoa, às vezes, queria ali por muito tempo, sempre quis, eu sempre quis começar a PrEP, mas não tinha, né? E existe também esse senso comum de que, assim, no momento ali da festa, ela não quer fazer um teste. Às vezes, não, ela tá ali. E, obviamente, né, ninguém vai pegar na mão da pessoa, algemar, você vai fazer o teste agora. Não, ali, geralmente, o serviço de saúde vai estar livre, disponível, né? A pessoa, se quiser, vai lá, faz sem constrangimento, faz a testagem, né? sem constrangimento. Mas fica a dica, carnaval, né? Temos alguns dias aí até ele acontecer, então você tem tempo de se... a maioria desses cuidados a gente tem que ter o cuidado antes, né? A gente quer que você vá protegido, curtir o seu carnaval, exatamente. Né? Para não ter nenhuma dor de cabeça depois. Mas se tiver, o serviço de saúde também está lá para ajudar, apto para resolver. A gente está aqui para resolver o problema da pessoa. Isso é muito importante, né? Quero agradecer aqui a presença do Lino, deixou várias dicas pra gente aproveitar aí o carnaval muito seguro, viu, gente? Com muita prevenção. Lembrando que esse é o 4º episódio, tem muito mais pra você acompanhar aqui. Nosso CB Folia 2026, parceria com a TV Brasília e também a Clube FM e o Correio Brasiliense. E lembrando que o nosso site já está disponível para você fazer a sua votação no seu bloquinho e também no concurso da fantasia. Não fique de fora.